Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Sacra História. Hoje vamos abordar um dos temas mais polêmicos e debatidos entre os cristãos, o pecado imperdoável. Você já ouviu falar sobre isso? Será que existe um pecado que não tem perdão? Vamos explorar essa questão e tentar entender o que a Bíblia realmente diz sobre o assunto. O conceito do pecado imperdoável tem gerado muitas discussões ao longo da história da Igreja. Muitos se perguntam se há algo que possa afastar alguém do perdão divino para sempre. E é justamente essa dúvida que vamos investigar neste vídeo. Ao longo da nossa reflexão, veremos como esse conceito se conecta com a misericórdia de Deus e como ele pode nos ajudar a entender melhor o perdão que Deus oferece a todos nós. A Bíblia é bastante clara ao nos alertar sobre o conceito do pecado imperdoável, especialmente em algumas passagens que têm sido o centro de muitas discussões teológicas. Uma das mais citadas está em Mateus 12, versículo 31 ao 32, onde Jesus afirma: "Todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada." Nessa declaração, Jesus nos revela algo profundamente significativo sobre a natureza do perdão divino. Ele afirma que, embora a misericórdia de Deus seja imensurável e capaz de cobrir todos os pecados, há uma condição em que o perdão se torna inacessível. A blasfêmia contra o Espírito Santo, segundo essas palavras, é um pecado que não pode ser perdoado, o que estabelece uma linha vermelha entre o perdão possível e uma atitude que, ao contrário, fecha a porta da graça. Em Marcos 3, versículos 28 ao 30, Jesus faz uma declaração semelhante: "Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e todas as blasfêmias, com que blasfemarem, ou mais qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão." Este versículo é crucial porque o contexto dessa fala se dá em um momento de confronto com os fariseus, que acusavam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, quando, na verdade, era o Espírito Santo que estava agindo através dele. A acusação de que Jesus estava possuído por Satanás, ou que sua obra era fruto de um poder demoníaco, é um exemplo claro de blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa negação explícita do poder do Espírito e a atribuição da obra divina à ação de Satanás são vistas por Jesus como uma forma de endurecimento consciente e deliberado do coração. Em Lucas 12, versículo 10, encontramos outra advertência de Jesus: "E aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado." Assim como nos outros evangelhos, essa afirmação reflete a gravidade do pecado de atribuir as ações do Espírito Santo ao mal. Aqui, Jesus reforça a ideia de que a blasfêmia contra o Espírito é irreversível, enfatizando que tal pecado resulta em uma separação permanente da graça de Deus. Essas passagens têm em comum a ênfase em um pecado específico que ocorre quando uma pessoa, de forma consciente e deliberada, rejeita a obra do Espírito Santo. No contexto imediato dessas falas, a blasfêmia contra o Espírito Santo é descrita como a acusação de que a obra redentora de Cristo, manifestada pelo poder do Espírito, é na verdade obra de Satanás. Isso vai além de um erro ou de uma falha humana, trata-se de uma rejeição intencional e total da revelação divina, uma negação radical da ação do Espírito no mundo. É fundamental compreender que, em todas essas passagens, o pecado imperdoável não se refere a um erro ou um deslize acidental. A Bíblia não fala de um pecado que alguém comete de maneira impensada ou por ignorância, mas sim de uma atitude contínua de resistência consciente contra o Espírito Santo. Trata-se de uma decisão deliberada de rejeitar o convite de Deus ao arrependimento e ao perdão. Quando uma pessoa chega a esse ponto de resistência, ela já se colocou numa posição de afastamento definitivo da graça de Deus, dificultando a reconciliação com o Pai. Portanto, essas passagens nos alertam para a gravidade de desprezar a obra do Espírito Santo e sua ação redentora. Ao falar da blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus não está apenas descrevendo um pecado moral, mas a postura do coração de quem se recusa de maneira persistente a reconhecer e aceitar a ação divina em Cristo. Esse é o verdadeiro significado do pecado imperdoável, e não é um pecado que cometi acidentalmente, mas uma escolha consciente de fechar os olhos para a obra de Deus em nossa vida, levando à impossibilidade de arrependimento. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um dos conceitos mais desafiadores e complexos dentro da teologia cristã, e é crucial entendermos com clareza o que ela realmente significa para que possamos evitar interpretações errôneas.
De maneira simples, blasfêmia contra o Espírito Santo pode ser definida como qualquer fala ou ação que deliberadamente nega a obra do Espírito Santo, especialmente aquela que se manifesta pelo poder de Deus em Jesus Cristo. No contexto das passagens que vimos, como em Mateus 12, versículo 31 ao 32, Jesus se refere à blasfêmia contra o Espírito Santo quando explica que a pessoa que nega o poder de Deus atuando em Jesus, e atribui essa ação ao mal, como os fariseus fizeram ao acusar Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, comete um pecado tão grave que não pode ser perdoado. A blasfêmia contra o Espírito não é simplesmente uma ofensa verbal a Deus, mas é uma rejeição consciente e intencional da ação de Deus no mundo, especialmente no que diz respeito à revelação de Cristo como Filho de Deus e Salvador da humanidade. O que muitos não percebem é que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um ato isolado, mas uma postura do coração. Não se trata apenas de palavras impensadas ou de um erro cometido em um momento de fraqueza, mas sim de uma decisão contínua e deliberada de resistir à graça de Deus. Essa resistência não é momentânea, mas uma rejeição persistente e teimosamente fixa, que se fecha à ação do Espírito Santo em nossa vida. É uma postura espiritual de endurecimento do coração, onde a pessoa recusa a verdade de Cristo e sua obra de salvação, resistindo à ação transformadora do Espírito. Essa blasfêmia pode se manifestar de várias formas. Pode ser o ato de atribuir as obras de Deus a forças malignas, como aconteceu com os fariseus, mas também pode envolver uma atitude de rejeição constante da mensagem do Evangelho, uma rejeição do chamado ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Quando uma pessoa fecha seu coração para o Espírito e se recusa a aceitar o perdão e a misericórdia oferecidos em Cristo, ela está, essencialmente, rejeitando a própria base do Evangelho e a possibilidade de redenção e de reconciliação com Deus. É importante entender que essa rejeição não é algo que ocorre por engano ou ignorância. Ao contrário, ela é resultado de uma decisão consciente de se afastar da graça de Deus. Pode ser alguém que, deliberadamente, escolhe viver uma vida afastada de Deus e recusa qualquer oportunidade de mudança, ou alguém que resiste ativamente ao Espírito Santo, fechando os olhos para a verdade que ele revela. Isso é o oposto de um coração humilde e arrependido, que, mesmo em seus erros, busca a misericórdia de Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é, portanto, um ato de rejeição total e definitiva da oferta de salvação que Deus faz a todos, independentemente de seu passado ou de seus pecados. Quando falamos sobre o pecado imperdoável, as interpretações podem variar, e isso acontece porque a Bíblia, embora tenha passagens claras sobre o tema, também exige reflexão e compreensão do contexto em que essas palavras foram ditas. Vamos explorar duas interpretações principais, uma mais tradicional e outra mais contemporânea, lembrando que diferentes denominações podem ter visões distintas sobre o assunto. A interpretação tradicional sobre o pecado imperdoável, especialmente no que diz respeito à blasfêmia contra o Espírito Santo, se concentra na ideia de uma rejeição total e consciente do Evangelho. Nessa visão, a blasfêmia não é apenas uma palavra imprudente ou um erro momentâneo, mas uma atitude deliberada de fechar os olhos para a verdade revelada em Cristo. Esse tipo de pecado ocorre quando uma pessoa, após ter conhecido a verdade do Evangelho, escolhe rejeitar de forma consciente a obra do Espírito Santo em sua vida, atribuindo a ação de Deus ao mal, como foi o caso dos fariseus que acusaram Jesus de agir pelo poder de Beelzebu. Vamos pensar em algo mais cotidiano. Imagine alguém que cresceu em uma família cristã, que sempre ouviu a palavra de Deus e teve a oportunidade de conhecer o Evangelho. Com o tempo, essa pessoa começa a se afastar da fé, não por uma dúvida passageira ou um momento de fraqueza, mas por uma decisão consciente de rejeitar tudo o que foi aprendido. Ela passa a desacreditar na obra de Deus, considerando que as bênçãos e os milagres não são frutos de Deus, mas apenas coincidências ou até mesmo ações de forças malignas. Isso é como se a pessoa fechasse os olhos para toda a verdade revelada e, de maneira deliberada, escolhesse ignorar a misericórdia de Deus, o que poderia ser visto como uma forma de blasfêmia contra o Espírito Santo. Já uma interpretação mais contemporânea pode ver o pecado imperdoável de forma mais focada no endurecimento do coração ao longo do tempo. Nesse caso, a rejeição ao Espírito Santo não é apenas uma atitude consciente e imediata, mas um processo gradual, onde a pessoa vai endurecendo seu coração e se afastando de Deus de forma constante. Isso pode acontecer, por exemplo, em situações cotidianas, como alguém que, dia após dia, vai se afastando da oração, deixando de praticar a fé, se fechando para a palavra de Deus.
Com o tempo, ela vai se acostumando com esse afastamento, e o arrependimento, que antes parecia possível, vai se tornando algo distante. Um bom exemplo disso é alguém que, por repetidas vezes, escuta a voz do Espírito Santo chamando para mudança, mas se recusa a ouvir e se afasta cada vez mais, como se estivesse bloqueando um canal de comunicação com Deus. Isso não acontece de uma vez, mas de forma gradual, até que a pessoa chegue ao ponto de não ouvir mais, se separando de Deus de maneira definitiva. Um exemplo prático seria alguém que se afasta da igreja e, com o tempo, começa a desconsiderar os ensinamentos de Cristo, adotando valores que são completamente opostos ao Evangelho. No começo, talvez a pessoa tenha se afastado por uma dificuldade pessoal, uma mágoa com alguém da comunidade, mas aos poucos, ela vai alimentando um rancor que a impede de se reconciliar. O tempo passa, e essa pessoa vai se fechando cada vez mais, sem dar espaço para a reflexão, até que a verdade de Deus se torna algo distante de sua vida. No entanto, ambas as interpretações concordam em algo fundamental: o pecado imperdoável não é sobre uma falha isolada ou acidental, mas sobre uma atitude contínua de resistência ao Espírito Santo e à oferta de salvação de Deus. Quando uma pessoa escolhe deliberadamente se afastar da graça e rejeitar a misericórdia oferecida em Cristo, ela está, de fato, se colocando fora do alcance do perdão, pois o perdão só é possível quando há arrependimento genuíno. É como alguém que, em meio a um erro, se arrepende e busca a restauração, pois sempre há espaço para a misericórdia de Deus. Mas quando a pessoa decide resistir e não aceitar essa oferta de perdão, não há mais espaço para a cura que vem do arrependimento. A rejeição contínua do Espírito Santo é o que impede essa pessoa de experimentar a verdadeira transformação e reconciliação com Deus. Então, o que podemos aprender com tudo isso? Para começar, é importante que compreendamos a gravidade da rejeição da graça de Deus. A misericórdia divina está ao nosso alcance, mas ela exige de nós um coração disposto a se arrepender e a reconhecer a obra de Cristo. O pecado imperdoável não se refere a um erro isolado ou a um momento de fraqueza, mas sim a uma postura do coração que se recusa a aceitar o perdão de Deus. Quando nos deparamos com a ideia do pecado imperdoável, devemos ser levados à reflexão sobre a nossa própria vida espiritual. Estamos verdadeiramente dispostos a ouvir o Espírito Santo e a nos submeter à vontade de Deus? Ou estamos, de alguma forma, resistindo à ação de Deus em nossas vidas? Se você tem dúvidas sobre isso, lembre-se, enquanto há arrependimento, há esperança. O pecado imperdoável é um ato de rejeição consciente, e enquanto você buscar a graça de Deus, estará sempre em um caminho de reconciliação. A palavra de Deus nos chama à humildade e ao arrependimento, e mesmo que sejamos falhos, a misericórdia de Deus é infinita e está disponível a todos que se voltam para Ele com um coração sincero. Então, nunca desista de buscar o perdão de Deus, e que Ele nos abençoe com o entendimento necessário para caminhar em sua verdade.